aí, mano, como que tá a vida? Como que tá essas coisas aí, pandemia? Não existe mais pandemia, né? Quer dizer, existe, mas não existe. Pois é, então, isso é muito louco, né, cara? Porque os governos parece que eles têm a ilusão de que eles que decretam, não, vamos decretar o começo, o fim da pandemia. Mas o fato é que as pessoas fazem o que elas querem, né, cara? Elas meio que já pararam, né? A quarentena acabou, né? A verdade é essa. Acabou, né? Aqui em São Paulo acabou, cara. Acabou, mas vamos ser sinceros. As tem. pessoas só estão usando máscara pra não levar multa. É um teatro É da um higiene, teatro, né? com certeza. Eu acho que é. Pois é, como a política, né? O teatro também. Mas, De mau porra, gosto. parece que mês que vem, acho que é no início do mês que vem, São Paulo vai abrir, já que falamos em teatro, vai abrir teatro, cinema, né? Alguma coisa assim. Porra, escola fechada, não dá pra entender, né? Pois é. Então, na verdade, na escola das minhas filhas, eles já estão discutindo voltar. É uma escola particular, mas eu não sei como tá a pública. Eu sei que em Manaus abriram, eu escutei hoje de manhã na rádio, inclusive, vindo pra cá, que lá em Manaus eles estão falando que já alcançaram a tal imunidade de rebanho e tal. Daí eles já estão pensando em voltar. Olha, tudo, normal. Tá todo mundo indo pra praia, tá todo mundo saindo e a curva de mortes, de contágio só diminui. É. Por que não tem uma correlação, então? Quanto mais exposição, não devia ter mais contágio? Por que não tá acontecendo isso? Pois é, então. É que assim, ó, teve uma pesquisa da China, tudo bem que é da China, né? Mas enfim, que analisou 8 mil casos de transmissão e viu que só um era em ambiente externo. Porque as pessoas ficaram muito, muito perto, horas conversando, entendeu? Então, cara, praia, tem lá, toda hora tem na TV um jornalista careta, falando que absurdo, está 40 graus lá fora e depois de 6 meses de quarentena, as pessoas estão se arriscando em plena pandemia. Meu irmão, cara, as políticas públicas, elas têm um limite, entendeu? Tem coisa que você pode exigir da população ou não. Esse dia a gente falou com uma médica na rádio e ela disse assim, olha, quando no começo, a mulher atendeu 1.200 pessoas. E ela disse, olha, no começo, os hospitais estavam com gente no corredor. E daí eu pedi para as pessoas... Para de Tudo respirar bem? no microfone aí, com todo respeito. Não sou eu, não. Alguém tá esperando que o microfone tá me incomodando demais. ali, pelo jeito. Tá, desculpa. Então, Sou eu mesmo. Vai lá, desculpa. Enfim, essa médica falou, no começo eu clamei por quarentena, entendeu? Porque as pessoas não tinha espaço para nada no hospital todo. E agora o hospital tá vazio e os outros problemas causados pela quarentena vão subindo, entendeu? Então, quarentena é 40 dias. Se a gente conseguisse... É que a gente nunca sabia como fazer isso, né? Não é uma coisa que a gente sempre fez, né? Mas se pudesse ser hoje, deveria ser, eu acho, um negócio de 20 dias, tudo fecha, talvez até mercado fecha. Depois desses 15, 20 dias, 14, né? Que falam que é o tempo que não dá mais pra transmitir, abre, velho. Abre, dá pras pessoas a segurança de que depois de 14 dias vai abrir. Entendeu? não dá pra fazer uma quarentena indefinitivamente, como fiz. Pois é. Isso aí foi uma loucura, né? Isso aí, na verdade, provou que o mundo ele não está sob controle. É. Tipo, os políticos, eles estão Isso. só vernizando. Ele falou, opa, estamos controlando tudo aqui. O mundo tá sob controle. Mas quando dá uma merda, fodeu, ninguém sabe o que fazer e todo mundo faz tudo errado. Mas grande parte da política, cara, é você vender a ideia de que você está sob controle. Quando não tem a menor ideia, a economia vai subir, vai cair, cara, ninguém sabe, tá ligado? Eu sou desses, mano. Eu acho que as pessoas elas pegam diplomas e aí elas vão pra posições de relevância, no cargos políticos, e elas começam a achar que elas ou entendem as coisas, ou elas sabem que elas não entendem, mas começam a se portar como se elas entendem pra se manter no poder, tá ligado? E aí eles criam esse teatrinho que você tá falando aí. E a gente fica votando, que nem a gente tava falando, votando todo de 4 em 4 anos, ou de ano em ano, só pra sentir que a gente não é controlado que nem um gado. Mas na verdade né? Na verdade a gente só não é estampado. Mas Caralho, só não é estampado, só não toma aquela... Só Na aquela real, a ferro gente quente, toma ferro assim, porque quente, se pá. for ver, tem uma vacininha aqui que tem uma marquinha, todo mundo tem. agora tu é anti-vac Antivacina. também. Não, eu não sou antivacina, mas pô, tem que ser uma vacina que desfigura todo mundo. Para de caô, cara. O bagulhinho no braço, Não, mas hoje em cara. dia essa vacina não faz mais isso. Não? Não, hoje em dia tem tecnologia. Eu tenho 2 marcas dessa daí. Eu também, a minha é gigantesca, inclusive. Mas eu tô brincando, eu não sou contra a vacina. Mas isso aí, só a última coisa sobre esse assunto. Tem uma coisa que me irrita muito. O presidente sobrevoou a área. Cara, aconteceu com o Lula, com o Temer, com a Dilma, com o Bolsonaro. Tá lá, tem uma tragédia em Minas, Santa Catarina. Não, o presidente sobrevoou a área. Não, agora tudo vai dar certo. Cara, Pau no cu, né? O presidente presidente olha assim, sobrevoou a área. caralho, que Nossa, merda, que eu não merda. sei o que fazer. Total, né? Verdade. Então, isso é um troço que... É porque eu acho que o brasileiro, ou talvez o ser humano, ele olha pra um cara assim e define que aquele cara é o Messias, e aí só que aquele cara é um cara que caga a mídia, tudo igual, tá ligado? Ele olha assim, caralho, que merda. Puta. Aí liga pra não sei quem e vê o que dá pra gente fazer. E vamos todo mundo fazer um brainstorm aqui, tá ligado? Vamos ver o que dá pra fazer. Tem um Nobel de Economia, né, o Hayek, aí um dos liberais, grandes liberais aí do século XX e tal. E a ideia dele é assim, ó, que o conhecimento na sociedade ele é disperso, entendeu? Ninguém sabe o que é bom pro outro, assim. Cada pessoa sabe o que é bom ali no seu meio. E às vezes nem sabe, né? Acho que sabe. E daí assim, ninguém, por mais iluminado que a pessoa seja, por melhor político que ela seja, claro que os políticos têm diferenças e tal, mas ninguém consegue dominar toda essa imensidão dispersa de conhecimento, entendeu?
Então é melhor deixar que as pessoas se resolvam, assim, né? Então, Mas aparentemente aí conversar com quem discorda, cara, é um crime, não pode, entendeu? Você tem que conversar só com os caras que concordam Não, mas contigo. é que, tipo, a esquerda, ela já descobriu a vida inteira, já resolveu, eles já entenderam o que é certo. Então por que você vai Mas a discutir com os direita caras? também, né, cara? Não Mais ou entra nessa, menos, não entra cara. nessa. Mas não, mas eu vou entrar nessa sim. Porque tem uma diferença de comportamento entre a direita e a esquerda nesse sentido. Bom, eu concordo, mas eu não tô dizendo A direita é muito mais. Começou. A direita, eles são igual à esquerda, eles acham que eles estão certos e acabou. Mas eles estão dispostos a dar o braço a torcer muito mais do que a esquerda. Porque, não sei, a esquerda tem um negócio de moralidade suprema que a direita não tem. Esse eu discordo de tu, fascista. Fascista, cancela o monarca. Verdade. Tem isso na direita também, né? Pois é. Não, e o assunto é muito grande, né, cara? Por exemplo, aí, questão racial e homens e mulheres. Eu tenho estudado muito isso. Fiz um curso só sobre verdades que incomodam as pessoas, né? Incomodam os ativistas e tal. E, cara, por exemplo, ó, vocês concordam que nos últimos 60 anos... Caralho, começou um barulhão, Janzão. Do nada, foi tu mexer na câmera. Eu vou entrando nos papos sérios aqui, hein? Tá, Vocês- mete Cara, bronca, mete mete bronca, bronca. a gente adora papo sério de Estamos verdade, aqui pra então. isso. Tipo, os Estados Unidos ainda é um país racista. Mas nos últimos aí, 60 anos ele é menos racista do que 1950, né? Aham. Você teve um presidente negro, teve leis, teve o fim de leis que discriminavam os negros e tal. Mas as famílias negras americanas continuam ganhando 60% dos brancos. Na verdade, em 1950, quando você tinha lá Rosa Parks, as leis de Jim Crow, né, que segregavam os negros, a diferença era menor que hoje. É mesmo? Era menor, era um pouco menor. Hoje está em 60 e poucos por cento, antes era quase 60%. E daí, será que a gente não está usando política pública errada, entendeu? Será que essas que fizeram, que os movimentos defenderam, elas não foram ruins? E a gente não atacou o problema errado? E tem muitos intelectuais negros, liberais, conservadores e tal, que falam isso, né? Ou seja, bem que você falou, né, cara? Tipo, a questão, eles acham que tá fechada, que eles já sabem a resposta, mas o pior é que não, né? Eu acho que ninguém sabe a resposta, na verdade. E sabe o que eu acho que é o erro da esquerda? É concentrar no grupo. Eles são muito de fortalecer os grupos. Ele quer fortalecer a comunidade negra, fortalecer a comunidade LGBT, fortalecer a comunidade sem terra, fortalecer a comunidade não sei o quê. Mas eles não se preocupam em fortalecer o indivíduo. Tá ligado? Aí fica fazendo um monte de política social pra lidar com problemas de nichos. E aí ele não fica preocupado com o problema geral do ser humano, tá ligado? E aí ele se perde, fica ali, até um presidente negro. Daí o presidente negro fez as leis como se fosse um branco. E aí? Quero ver as feministas em São Paulo votarem na Joyce Hasselman, porque é uma mulher, entendeu? Eu acho que esse negócio de votar em alguém porque ele é do seu grupo político, seja o seu grupo político de gênero ou de opção sexualidade, opção é ruim, mas sexualidade, tipo, isso é sempre um político usando você de massa de manobra. Sempre quando um político fala, olha, eu vou ajudar esse grupo, ele tá querendo usar de massa de manobra. Porque não é a estratégia correta. A estratégia correta de você ser um estadista, né, na minha teoria, é você sempre se preocupar com o indivíduo. Porque se você fortalece a porra do indivíduo, todos os grupos vão ser fortalecidos por consequência, não é? Pô, o cara é um anarcocapitalista. Ele é pra caralho. Eu sou um pouco. Né? Eu não sou anarcocapitalista, mas eu sou um cara que defende o fortalecimento do indivíduo. E eu acho que a gente tá numa sociedade que cada vez menos o indivíduo é fortalecido em detrimento... em favor do em favor ao grupo. Bom, eu também gosto bastante dessa ideia de indivíduo, de liberdade e tal. Gosto pra caralho. Mas eu fico pensando se talvez a sabedoria, talvez a melhor opção para uma sociedade, já que a gente tá falando de gente pra caralho, né, no Brasil especificamente, que, porra, quem sabe o melhor lugar não tá bem na média. Como assim? Tipo, vamos lá. Os caras de esquerda não conversam com os caras de direita porque, porra, as ideias são muito conflitantes e tal, mas, porra, se eles conversassem, chegassem e fizessem política como ela foi imaginada lá no começo da sociedade em si, que, porra, a média talvez seja o melhor lugar, tá ligado? Então, deixa eu te desafiar em relação a isso. Imagina duas pessoas discutindo. Uma falando, não, 2 mais 2 igual a 4. E a outra, não, 2 mais 2 igual a 5. Não, porra, 2 mais 2 é 4. Não, 2 é 5. Não, daí chega uma terceira e fala, não, vamos fazer aqui vamos aqui chegar num consenso, pensamento aqui moderado. 2 mais 2 é 4,5. Entendeu? Então, assim, não é porque uma posição é radical que ela necessariamente está errada. Ela tem tantas chances de estar certa ou errada quanto uma mais moderada, assim. Sim. Então, assim, não sei o que eu tô dizendo. Talvez sim, talvez não, entendeu? Não, talvez isso não seja um bom critério para saber se uma afirmação é boa ou não, né? Entendi. Mas é porque a gente tá falando de mas eu entendi o pessoas. ponto do Igor, né? Eu entendo isso. Assim, de humanas, né? Eu acho que é uma questão assim, ó, tem um problema. A sociedade tem um problema. A esquerda vai ver um lado do problema e vai querer resolver esse sintoma que ela enxergou. A direita vai olhar outro lado desse mesmo problema e vai querer resolver este sintoma. Mas é o mesmo problema. Só que os dois lados enxergam sintomas diferentes e querem tratar da doença de formas diferentes, mas ninguém quer tratar do problema geral, tá ligado? Que é só tratar do sintoma. Sim. Mas uma coisa legal também disso que você falou,
Só deixa eu contar uma história antes, que é muito boa Mete sobre bronca, isso. vai lá. Tem na época do Galileu, lá nas polêmicas do Galileu, né, do Copérnico, você tinha lá aquela visão de que dizia, não, porra, o Galileu dizia, não, é claro que a Terra se move, a Terra é um planeta, ela se move como qualquer outro planeta ao redor do Sol e tal. E a igreja, que também alguns cientistas, ninguém fala, mas também muitos cientistas estavam do lado da igreja, falavam, não, a Terra é o centro, a Terra é o centro. E daí teve o Tycho Brahe, que era um grande astrônomo, ele falava, não, gente, posição moderada, que a Terra ela está parada, até os planetas se movem ao redor da Terra, o Sol também, mas a Terra se move ao redor do Sol, mas só isso. Então, tipo, não tinha nada a ver, entendeu? A ideia dele não tinha a menor ideia. Ele falava, não, o Sol é o centro, mas a Terra fica parada. Entendeu? Não faz sentido lógico nenhum, né? Mas uma coisa legal é assim, ó, que muitas vezes assim, alguém tira do bolso, na história, né, na história do mundo aí, uma ideia da cartola, você tira, eles chamam de ideias de gabinete, né? Você tem lá, você estudou, nossa, tem uma ideia para o mundo perfeito. E tenta implantar aquilo e ir apagando tudo que teve antes. E daí não sabe se aquela ideia foi testada, se ela é boa e dá muito errado, né? Então, assim, eu acho até legal você ser radical, entendeu? Puta, não acredito mais em escola pública, velho, não acho que vai dar certo nunca, digamos, né? Vai, de repente, demolir todas as escolas? Não, faz isso com prudência, faz devagar, vai testando, vê se você tá certo mesmo, né? Tem lá o Edmund Burke, lá o pai do conservadorismo inglês, ele fala, a grande virtude de um político é ser prudente, entendeu? Não vai sacrificar o que a gente já tem por uma coisa que você tirou da tua cabeça e tal, né? Pois isso daí é mais ou menos o que os conservadores dizem, não é? Que é manter o que tá dando certo e tal, e não mexer, e com cuidado, com prudência. Pelo menos é o que os conservadores me falam, que essa é uma das características do conservadorismo. Esse é o perigo do revolucionário, né? Do cara que acha que, não, tá tudo errado, eu vou fazer, vamos mudar tudo, né? Isso é sempre um erro, eu concordo. Porque, tipo, a vida segue uma lógica. As coisas que se desenvolveram através da história, ela não se desenvolveu ao acaso. Existe um porquê de tudo ser do jeito que é. Eu acredito nisso. Às vezes a gente ainda não descobriu aquele porquê agora, porque as coisas se organizaram daquele jeito, mas ele tá oculto, talvez, não sei. Eu concordo com isso. É interessante, né? É elegante esse pensamento. É bem diferente dos racinhas que tem aí hoje, né? Tem um monte de raça chata que não tem nada de conservador, entendeu? Mas esse pensamento eu acho bonito, esse maneiro. Isso é o pensamento do conservador, você diria? Do Burke. Esse da prudência. A prudência é a principal virtude de um político. Pro Burke, pra esse cara, é porque o que aconteceu? Ele escreveu ali na Revolução Francesa, né? Os caras estavam querendo apagar toda a sociedade para construir uma sociedade nova. Ele falou, não, calma, pega leve. Isso aí pode virar caos, pode dar barbárie, assim. E foi o que aconteceu, né? Anos depois, foi o que aconteceu na Revolução Francesa, aí o cara despontou, né? Mas... ele já tava morto? Acho que não, cara. Não, morreu que bom. em 1930. Que bom que ele viu o sucesso dele. Tem uns caras que morrem, não vê. Interessante isso daí. Pois é, eu concordo pra caralho. Eu acho que a prudência tem que ser o mais importante num político, apesar de... Você sente isso no que a gente tá vivendo hoje? Velho, eu tô tão descrente com a política, cara. Eu não acredito mais, cara. Assim, ó, eu também não, tá ligado? Político, toda vez que a gente conversa com um político, aí a primeira coisa que eu falo é, cara, tu sabe que eu não gosto de político, cara. Político é foda. E eu acho que primeiro que eu acho que é uma questão de tempo pro cara se tornar um filho da puta, tá ligado? E isso quando ele já não é um filho da puta. E aí por aí, porra, eu não sei, Aí eu conversando com o Boulos, ele falou, cara, mas não pode ser assim o caminho e tal. Tudo bem, eu concordo, eu quero estar errado nesse ponto. Eu quero quebrar a cara. Mas porra, toda vez eu acerto, pô. Tá ligado? Pô, ontem um amigo meu tentou entrar no site da Receita lá pra preencher um negócio de cotas de empresa. E falou assim, pra você acessar esse site você precisa de Netscape. Caralho? Java. Eu não sei o que, umas coisas assim, do século passado. E, enfim, tinha um amigo meu na faculdade. Vocês vão gostar dessa história, eu acho. O meu amigo, quando tinha um mural na faculdade, né? De festa vinhada na sexta-feira, festival de cinema, todos os eventos lá da faculdade, ele fez um carimbo escrito "não vai dar certo". E ele chegava e carimbava todas essas coisas no mural, entendeu? Não vai dar certo, não vai dar certo. Aula de latim, não vai dar certo. Chatão. É chato pra caralho. Eu queria ter um carimbo desse, cara. Porque o cara fica vendo assim, não, vamos desenvolver políticas, porque a escola, cara, não vai dar certo, velho. Vamos parar de acreditar nisso. A gente tá 100 e poucos anos tentando e não dá certo, tá ligado? E daí o que você tá vendo no governo é só... Tipo, não quero que as pessoas sejam liberais doidas, quero só que você seja cético, cara. Que não acredite, entende? É só isso. Pois é, não acreditar, eu acho que Acho que o brasileiro precisa parar de acreditar em político, tá ligado? Porque a gente... É isso, porque quando elegeram o Bolsonaro, era caralho, o cara vai... Nossa, ele vai realmente quebrar o bagulho lá, cara. Ele vai chegar lá e vai fazer diferente. Não vai, irmão. E tá provado aí que não tá fazendo diferente. Não deu certo, de novo, tá ligado? Não, agora o Lula vai voltar, vai dar certo. Não vai, irmão. Vai ser a mesma coisa, tá ligado? Se o Lula voltar, tô só falando, tá ligado? Não... Mas acho que nem é só político o problema. Porque assim, ó, imagina... A Samsung. A Samsung ela faz 500 milhões de celulares por ano, dos mais caros aos mais baratos, né? Tipo, talvez aí os caras mais ricos do mundo e uma empregada doméstica tem o celular da Samsung. Ela ganha o que ela vende, né? O que ela consegue vender. Mas imagina que de repente tem uma lei que fala assim,
27,5% do salário de todo mundo vai para a Samsung, independente dos celulares que ela fizer. Se ela fizer pouco celular, ou muito, ou bom, ou ruim, é isso. Cara, ela não vai fazer os mesmos celulares. Entendeu? Provavelmente, depois de alguns anos, vai ter uma fila enorme para telefone celular, e aí a gente ia ver o diretor da Samsung falando assim, a gente vai fazer um mutirão do celular para tentar zerar a fila de telefone até 2032, entendeu? Então, é um plano de incentivo mesmo, né, cara? Você... Se ela, por exemplo, assim, outro exemplo. Ó, tu tá me soando um pouco ANCAP também, ANCAP, cara. né? o lanchonete de rodoviária. Porque esses dias eu contei essa história, o cara levantou a mão e falou, porra, mas a minha mãe é dona de lanchonete de rodoviária. A lanchonete de rodoviária geralmente é ruim ou é cara ou as duas coisas. Porque, velho, você chegou no lugar, você não sabe o que tem lá fora, você vai ter que sair da rodoviária, podem te assaltar. Aí, puto, o cara tem ali a barreira de saída do negócio é muito alta, ele sabe que ele pode te fazer umas coxinhas merda e vai vender a coxinha merda. Vai vender, entendeu? Agora imagine se você fosse obrigado a pagar pela coxinha merda. O incentivo do cara é menor ainda, entendeu? Verdade, então, verdade. Enfim, Verdade. é todo um incentivo, né? Além do político, né? O sistema todo é um problema, né? Então como é que faz então? O único bagulho que a gente ainda não tentou é pau no cu do Estado. Isso daí a gente ainda não tentou. Vamos tentar. Vamos tentar. Mas esse é o problema. Como que a gente tenta sem ir contra o negócio da prudência também, né? Pois é. Aí Tinha que tá a ser- sinuca de bico. Tinha que ser Mas assim, eu como eu me considero um cara que... Bom, a galera costuma me rotular como de direita, mas assim, eu Cara, eu acabo acho que sendo, porque eu gosto pouco do Estado, como ele é, sabe? Mas pra ser sincero, se funcionasse, eu tava tranquilo, cara, de pagar lá um imposto, não sei o que, pra ajudar um maluco que tá fudido e tal, não sei o que. Isso daí, se eu vivesse no Ancapistão e a gente tivesse uma sociedade que sugerisse isso, eu ia ser a favor. Eu ia, pô, cara, eu acho que eu sei lá, eu não me incomodo de dar uma parte da minha grana aqui pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra fazer não sei o que e tal, se funcionasse. O problema todo do Brasil, é que, na minha opinião, é que a gente paga um absurdo e não funciona. Mas isso é chovendo molhado, né? Todo mundo sabe disso. É foda. Pô, eu cheguei aqui e pensei que vocês eram mais esquerdinha, tá ligado? Não, cara, pior que não. Porque eu gosto. O Estado sempre me fudeu, tá ligado? Quando não me fudeu, me atrapalhou. Então eu não tenho muito apreço ao Estado. E aí que a gente fala, e as polícias, aí não sei o quê. Pô, eu tinha medo da polícia, cara. A polícia queria me fuder também, pô, lá no Rio. Entendeu? Puta, todo mundo quer me fuder. É assim, a sensação que eu tinha era eu e os meus contra o mundo inteiro, tá ligado? Não tinha esse papo de, saúde. Irmão, pra mim o pior pesadelo era ter que acordar 4 horas da manhã pra ir lá no Jacaré, que lá tinha aquela porra, aquele postinho de saúde, um posto de saúde, pra ver se eu conseguia uma senha, pra ver se eu ia ser atendido à tarde. Então eu acordava 4 horas da manhã, ia lá, corria atrás da senha, fudidão, cheio de sono. Aí se conseguisse pegar a senha, voltava pra casa, porque só ia ser atendido no meio da tarde. Isso pra ver se vai rolar o bagulho. Então, porra, caralho, não tem SUS de verdade lá pra quem, pelo menos quando eu fala mal do SUS, cara. quando eu precisava. O problema não é o SUS, a ideia do SUS eu gosto. Eu O acho SUS se fosse o SUS, mano, muitas pessoas iam morrer, cara. Você tem que ser Hitler. Mas eu concordo um pouco. Eu acho que se não fosse o SUS ia ser muito pior. Cara, claro, ó, não é questão que se não fosse o SUS, é que se não fosse um safety net, ia ser pior. Sim, Tem sim. que ter um safety Com net. certeza. Agora, qual que é o formato desse safety net? Ele tem que ser no formato de SUS? Não. Dá grana logo pro cara. O formato do SUS... Dá a grana logo pro cara. Por isso que eu sou a favor do renda básica universal, tá ligado? Porque, meu, não precisa de Estado nessa política. Você percebe que é uma política sem Estado? É só um repasse financeiro. Total, não nem precisa passar pelo Estado. Né? Não precisa. E é uma política que... E pode ser privada, já pensou? Você pode ter várias concorrendo entre si, assim, tá ligado? todo Ih, mundo caralho, é todo mundo, né? aí agora eu quero saber como é que isso aí funcionaria. Aí eu te dou dinheiro, eu também te dou dinheiro. Puta, vou pegar dinheiro desse cara. Mas qual é o incentivo de eu pegar dinheiro desse cara e não desse cara? Não, então, não, pensa assim, a Bolsa Família fosse uma entidade privada. Aham. Ele arrecada grana e ele tem que distribuir esse dinheiro. Aham. Puta, mas ele tá pegando parte do dinheiro pra ele, tá tendo corrupção, ou ele não entrega pras pessoas direito. Tá. Então a gente faz aqui a Bolsa Família do Monark. O Monark Tem uma outra. Puta, essa tem um trust maior, entendeu? Essa tem uma confiança maior. E aí eu prefiro financiar essa do que financiar aquela, entendi. Esse é louco. Não, isso é sonhático, né? Claro. Acho que tá bom assim. Tá Não é bom. tão sonhático não, cara. É questão, tipo, ó, se tiver um mundo com muito dinheiro, assim, se tivesse lá 80 mil bilionários em cada cidade, tá ligado? Aí os caras podem só abrir um fundo ali, vamos abrir um fundo só pra nego não passar fome, vamos. Eles assinam um negócio ali Como é possível existir 80 mil bilionários? Só que tem. Antigamente não existia nenhum bilionário. Aí daqui a pouco vai ter trilionário. Mano. Não, tudo bem, mas aí a gente tá falando de muito tempo à frente. Não necessariamente, cara. Você vê a exponencialidade do crescimento econômico. Cara, mas o dinheiro não é limitado, cara? A riqueza não é limitada? Não, porra, isso é mentalidade de banco imobiliário, porra. Ué, o mundo não é banco imobiliário? Caralho, eu fui enganado a vida inteira. Não, tudo bem, eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto, mas é que eu tô falando de, caralho, tem os caras ali com fome agora, tá ligado? Não, tudo bem, mas eu sou a favor de agora a gente pegar e fazer uma vaquinha todo mundo, joga uma grana ali e você divide igualmente pra todo mundo de volta. Tá, mas aí eu tenho que parar de pagar imposto sobre produto. Aí eu Tá, a gente tem que concordo. pagar, pra mim, a gente tinha que parar de pagar todos os impostos. Essa era a única política que tinha que existir.
É. Caralho. Porque se Mas o aí cara como é tem que o cara vai dinheiro- mamar, pô? Pô, ele vai mamar de graça, todo mundo Isso vai é mamar. muito louco, né, Não, cara? Que o a estrutura, político. os funcionários, não, os lobbies, cara. Tem uma cena, assim, aquela cena de Star Wars, sabe? A nave-mãe grandona, como que é o nome? Do Star Wars? Aquela... Estrela da Morte. Ah, Estrela sim. da Morte, tá. E daí tem a navezinha lá. Não é uma nave, é uma arma. Ah, é? É mesmo. Valeu. E daí tem a navezinha do Luke Skywalker e tal. Uma X-Wing. Isso é o que rola hoje de os caras tentando cortar privilégio de funcionalismo público, assim, cara. Porque a parada é muito construída, muito grande. Tem 5 mil liminares garantindo privilégio de funcionário público, sabe? E daí os caras ficam meio impotentes, assim, cara. Não, é difícil, cara. E por isso que eu tô meio descrente, tô falando